10 primeiros minutos é uma meditação bem rápida, para a gente meditar na cama, né? Para a gente mastigar com os dentes do cérebro, são bizu de Deus para o dia a dia. Provérbios capítulo 6. Deixa eu perguntar a você antes de eu ler. Há alguma coisa na sua vida que você detesta? Consegue lembrar de alguma coisa aí? Pastor, eu detesto isso. Quem lembra de alguma coisa que detesta aí? O que, Vitor? Você levantou a mão? Não? Detesta o quê? Difícil lembrar. Você levantou a mão, Barbichinha? Levantou ou não? Detesta o quê? Não lembro. Algumas lembranças? Pois é, pode ser. Hein? Do passado. O que você falou, Vitor? Ser chamado a atenção publicamente. Algumas atenções chamadas fazem bem. A gente fica legal, né? Você pode detestar uma comida. Lembra de alguma comida que você detesta? Jiló. Tem gente que ama, sim ou não? Quem ama jiló aqui? A maioria, cara. O pessoal tem um mau gosto horrível. Por exemplo, eu também tenho mau gosto. Quer ver? Eu detesto beterraba. Todo mundo gosta de beterraba, não gosta? Quem não gosta de beterraba aí? Ó, 2 ou 3. Todo mundo gosta de beterraba. Eu odeio. Agora, me faz um suco de laranja com beterraba. Aí eu me embriago. Eu gosto de beterraba em qualquer suco. Agora, não bota no feijão e depois corta, bota no meu prato. Que não... O cheiro me dá vontade de vomitar. Detesto beterraba. Gosto é uma coisa estranha, mas quero mostrar para você nesse texto que existem coisas que Deus detesta. Está aí, escrito literalmente. Não é só a gente que detesta algumas coisas, não. Deus detesta algumas coisas. Ele diz aí claramente, versículo 16 do capítulo 6. Olha lá. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, há 7 que Ele abomina. Quais são? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia o quê? Contenda entre irmãos. Senta um pouquinho aí, deixa eu falar com você 10 minutos. Eu tenho o hábito de tentar ler a Bíblia todo dia. E eu já falei sobre isso aqui. Se eu não faço para edificação do Neil, o pastor tem que ler para preparar sermão. Mas durante esses quase 19 anos de vida ministerial, esse ano eu faço 19 anos de pastor, eu tento separar o meu tempo devocional. Porque como pastor, digamos o profissional da religião, tendo que pregar toda quarta, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, para o mesmo público. E às vezes eu prego a semana inteira em lugares diferentes e tenho contato com a Bíblia, com a palavra, palestra, conferência, aula. A semana inteira, o ano inteiro, há quase 20 anos. Para eu pregar eu tenho que ter conteúdo, eu tenho que tirar da palavra alguma coisa, não tem jeito, não tem como chegar aqui como pastor preguiçoso, eu não estudo nada, não preparo nada, o Espírito Santo me usa na hora. Quando você ouvir um pastor falando isso, você pode esperar que vem bomba, ele só fala besteira. Ele diz que é usado pelo Espírito Santo, mas não, essa é a teologia do pastor vagabundo, que não gosta de estudar. Porque o mesmo Espírito pode me usar aqui na hora, e revelar a sua palavra. Se eu der tempo para ele pode falar comigo uma semana antes no meu gabinete. Tem muito mais tempo do que esses 45 minutos, 10 que a gente prega aqui. Então, quem pretende ter uma obra de Deus estabelecida na vida, não tem jeito, falei sobre isso domingo, tem que ter tempo para Deus. Ninguém que não tem tempo para Deus, tem de Deus além daquilo que seja básico. Você não vai morrer de fome, mas também não vai ter pão para repetir. Temos que ter tempo para Deus. A gente namora e a gente caça tempo para estar com o namorado, para estar com a namorada. A gente inventa, a gente conspira para estar com um amigo, para estar num lugar que
dê sabor a gente. E a gente acha que vai tirar de Deus ou ter de Deus sem gastar tempo com Deus, né? A gente acha que Deus vai tratar com a gente andando na rua para lá e para cá, e Deus vai falar com a gente. Aí tem muita gente que fala assim: não, eu falo com Deus andando, pastor, eu adoro a Deus andando, dirigindo. Eu também falo com Deus andando, dirigindo, pilotando moto. Mas eu duvido você ouvir Deus andando, dirigindo, pilotando. Falar com Deus você pode, mas ouvir Deus é mais difícil. Porque o diálogo que a gente retém e que faz bem e muda é aquele diálogo que a gente senta à mesa, olha no olho, gasta tempo sem pressa, sem telefone tocando, sem ninguém na porta batendo, a gente gasta tempo. Esse é um papo que faz bem. Eu não tenho jeito, eu por força de função preciso ler a Bíblia. Mas eu tento ao longo desses anos separar o Neil do pastor. O pastor precisa preparar sermão, então há um tempo que eu leio a Bíblia para preparar um sermão. Mas há um tempo que o pastor morre, eu cuido do Neil. É a palavra para mim. O Neil não tem a ver com vocês, eu não penso em vocês, eu não penso no público, não penso em mim. Como disse o apóstolo, a tua palavra é o nosso alimento, e mais, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então, a gente precisa da palavra. No dia de hoje, lendo a palavra, eu vim a Provérbios capítulo 6, e me deparei com essa palavra: as 6 coisas que o Senhor detesta, 7 que Ele abomina. É aquilo que Deus vê e sente asco, sente nojo. Ninguém se aproxima daquilo que detesta. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus detesta algumas coisas, está dizendo, dessas coisas Deus se afasta. Essas coisas fazem mal para o estômago de Deus. Desculpa essa linguagem antropopática, antropomórfica. Deus tem asco, faz mal, dá azia em Deus. E quando a gente está diante de alguma coisa que nos faz mal, está numa roda, começa um papo esquisito que faz mal, a gente sai dessa roda. A gente está à mesa, tem todo tipo de comida boa, gostos são diferentes. A gente nunca vai no prato daquilo que a gente não quer. Pergunta quantas vezes eu entrei no restaurante japonês. Tentei, mas não dá. Agora pergunta quantas vezes eu entro numa churrascaria, no rodízio. Tentei não entrar, mas não dá. É o oposto, não é? Por que a gente entra numa e não entra na outra? Porque na outra tem coisa que a gente detesta. Tentei, cara, gostar de comida japonesa saudável, mas não dá para ver aqueles peixes cru. E não dá. Para mim não dá, para algum de vocês é maravilhoso. Então o que eu faço? Eu passo longe do bagulho japonês lá. Eu detesto. Tentei, dei testemunho aqui, cara, eu vou aprender a gostar desse negócio. Não deu. Perdi o peixe cru. Não deu. Então eu passo longe do restaurante japonês. Vai ter um restaurante aqui, um fast food qualquer aqui, que eu vou lá no fast food, vou lá no McDonald's, no Bob's, mas eu não entro mais no japonês. Eu detesto. Essas coisas que Deus diz que detesta são coisas que a gente vê no dia a dia o tempo inteiro. Olhos altivos, ou seja, gente soberba, que te vê só por cima. E o soberbo, ele tem problema de visão. A soberba é um problema de visão. O cara não enxerga bem. Ele é um doente na visão. Ele precisa de óculos existenciais. Por que o orgulhoso é doente da visão? Porque ele sempre que vê o outro, vê menor. Sempre que se vê maior. Então ele é um doente oftalmológico. É o que é o soberbo. Ele olha para todo mundo e sempre se vê superior. Todo mundo é menor do que ele. Ele é um bobão. Deus está dizendo, eu detesto esse orgulho dessa pessoa. Ele está dizendo lá, língua mentirosa. Não precisa comentar. Mãos que derramam sangue inocente. Hoje nós vimos lá 2 mães. Uma matou a filha e a outra aplicava remédios para o filho morrer devagar. Meu irmão, quando a gente chega num tempo em que as mães estão matando seus filhos, nós estamos pertinho do fim. Não há esperança, não. Sangue inocente. Deus está dizendo, eu abomino isso. Coração que maquina projetos iníquos. Aquele coração que está sempre com o espírito beligerante. Ele está sempre em guerra. Ele está sempre buscando competir, sobrepujar, derrotar o outro. O que tem o espírito beligerante, ele não conhece o espírito de servo. Vamos falar sobre isso na palavra de hoje. O que considera o outro superior a si mesmo é humilde,
ele quer servir o outro. Esse doente aqui, ele quer superar o outro. Ele tem espírito beligerante. Deus está dizendo, eu abomino, eu detesto isso. Pés que se apressam para correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentira, ou seja, denigra a imagem do outro. E lá por último, parece que ele entra na igreja e fala assim, eu detesto o que semeia contenda entre o irmão. Ele coloca no mesmo patamar do que derrama sangue inocente, do assassino, o irmão que está entre nós e que chega perto de Ricardo e fala assim, Ricardo, você está sabendo a última da preta? Vou te contar. Ricardo é um amigão da preta. Mas o Ricardo, depois da palavra do Neil, já vai olhar a preta de forma diferente. Eu fiz contenda. Alguém disse alguma coisa do Ricardo, só que eu mudei um pouquinho que é para atingir o Ricardo. Deus está dizendo assim, ó, você e um assassino são a mesma coisa para mim. O assassino tira a vida e você tira a possibilidade de o irmão continuar amando o irmão. Porque você semeou discórdia entre eles. Você, o assassino mata a vida, você mata a intimidade. Você mata a amizade. Deus está dizendo, eu detesto isso. Cara, essa palavra me impactou, né? Nessa manhã. Porque se a gente parar para observar, você que vê que Deus abomina o que nós fazemos, não o que somos. Ele abomina o olho altivo, a língua mentirosa, a mão que derrama sangue, o coração que maquina projetos iníquos, pés que apressam para correr, testemunha falsa e o que semeia contenda entre irmãos. Ele está falando da nossa prática. Ele odeia o que nós fazemos. Não diz que nos odeia, a nós ele nos ama. Mas quando o que nós fazemos, o que nós fazemos, mesmo sendo amados, está na lista do que Deus odeia, porque Deus odeia, ele se afasta de nós. É por causa disso, irmãos, que tem gente que vem à igreja e perde tempo mesmo. Vai orar até arrebentar o joelho, vai passar semanas de joelho. E Deus não vai ouvir. Vai vender todos os bens à luz da famigerada teologia da prosperidade e vai dar para a igreja. O pastor safado vai ficar duro. Mas ainda assim Deus não vai ouvir. Vai se tornar o maior filântropo do mundo. Vai se tornar o camarada mais sangue bom. Mas Deus não vai ouvir. Porque tem práticas na vida dele que Deus detesta. E não adianta. Se Deus detesta alguma coisa em nós, ele se afasta. É como que se ele sentisse repugnância de nós, digamos assim. De modo que o que a gente faz parece que ele não vê. Parece que ele não ouve. A gente vai em Isaías, se não me engano, 54. Não que os ouvidos do Senhor estejam tapados. Eis que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não vos possa ouvir, nem a sua mão encolhida de modo que não vos possa salvar. Pelo contrário, ele está dizendo, os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir, a sua mão estendida sobre vós para vos salvar, mas os vossos pecados fazem dissensão entre vós e o vosso Deus, de modo que não vos ouça. Isaías diz que o nosso pecado ensurdece Deus. Esse texto diz que há algumas práticas na nossa vida, e fazem parte do nosso cotidiano, que faz com que Deus olhe para mim, olhe para você, e Deus sinta vontade de vomitar. Dá azia em Deus. Aí a pergunta que eu fiz para mim nessa manhã, na minha devocional, nessa tarde: o que Deus sente quando Ele olha para mim? Quando eu estou passando por aí, passo a presença de Deus, chegou o Neil, o que Deus sente, cara? Alegria ou sente asco? Será que o que eu pratico, você pratica, está na lista do que Deus ama ou do que Deus detesta? E essa para mim, é uma preocupação que a gente tem que ter constante, para que a gente não seja vítima do que eu preguei domingo à noite, perdendo tempo em seguir a Jesus. Perdendo tempo em seguir a Jesus. E mostrei quando é que a gente perde tempo em seguir a Jesus. Mesmo seguindo a Jesus, perder tempo. Mesmo estando diante de Deus Todo-Poderoso e não conseguir receber nada dele. Perdeu tempo. Está lá na palavra de domingo à noite. E esse texto aqui diz que isso aqui também faz a gente perder tempo.
Gente que semeia contenda entre irmãos. Tem gente, irmãos, que parece que nasceu para isso. Você pode ver, eu dou nome aqui, claro que eu não vou dar aqui publicamente, mas aqui na minha igreja, eu dou nome a uns 3 ou 4, que toda briga que tem em algum grupo na igreja, o sujeito está lá. 3 pessoas assim, ouvindo a mente aqui, claro. E pastor, sabe o que aconteceu na cantina? E teve um quebra-pau lá. Pode ir lá que a irmã está lá. Pastor, sabe o que aconteceu na reunião do motoclube? Olha só, o motoclube só tem motocicleta. E o bicho pegou lá. Tem um irmão que está lá. Pode ir lá. Fez uma visita naquela reunião, pronto. Está lá. Parece que nasceram para isso. A minha preocupação, sabe qual é? Numa questão como essa, que a Bíblia diz para a igreja do Apocalipse, uma das 7, que no meio da igreja havia uma sinagoga de Satanás. E para mim a sinagoga de Satanás tem como membros aqueles cuja prática Deus detesta. Então, esse bizuzinho fique para nós aqui nesse início de culto. Quando Deus olha para você, à luz dessa palavra, o que Deus sente? Quando Deus olha para você, Ele percebe que você está entrando, diz assim, chegou ele, que legal, que bom, como Deus fazia quando via Davi. Achei Davi, meu servo. Eu leio essa palavra de Salmo, de Deus dizendo, achei Davi. Eu fico imaginando Deus com um sorriso de lábio a lábio, de orelha a orelha. Achei Davi, meu servo. Como que ele estava procurando um protótipo de ser humano, e ele diz, achei, yeah! Aí Deus deu um culto em ação de graças no céu por causa de Davi. Agora, quando Deus olha para nós, olha para você, cara, não para esse que a gente é aqui dentro da igreja, que dentro da igreja todo mundo é santo, aqui é uma beleza, aqui até o diabo é crente, aqui é mole. Agora, aquele que você é, assim que o culto acaba, aquele que você é quando não tem ninguém olhando para você, aquele que você é quando a vida esmaga, aquele que você é quando o vizinho perturba, aquele que você é quando você perde dinheiro na rua, quando você é roubado, aquele que você é quando está dando tudo errado. Quando Deus olha para esse que você é, o que Deus sente? Essa palavra me perturbou bastante nessa tarde, e no final da minha devocional orei ao Senhor, Senhor, me ajuda a tentar ser, me dê força para ser alguém não perfeito, porque perfeição não cabe a nós, a busca dessa perfeição cabe a nós somos seres caídos. Na busca dessa perfeição, me dá um coração que pelo menos deseje transformar-se em alguém que lhe dê prazer. E não alguém que quando o Senhor olha, sinta asco e azia. E a gente está falando, portanto, não com esse ser que você é aqui dentro, mas com aquele ser que você é quando não tem ninguém olhando para você. Aquele ser que, quem sabe, seu filho conhece. De repente nem o filho, seu marido, sua esposa. De repente ninguém conhece, só você. Então, se Deus tem asco de mim, se Deus odeia, se Deus detesta, não adianta, a gente perde tempo. E alguns poderiam falar, então vou me afastar logo de Deus, pastor. O problema é seu, é um direito seu. Não é inteligente, mas é um problema seu. Eu acho que era melhor você tentar mudar a sua postura, tentar trabalhar o caráter, melhorar os seus ouvidos, para que você possa voltar a ouvir, e depois que, tentando mudar, você possa então reconquistar a simpatia de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Aqui eu não estou falando de dízimo, a quem se dá com alegria. Deus ama a quem faz com alegria. Porque se de um lado Jeremias diz que Deus diz que maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, aquele que fizer responsavelmente é bendito. Deus ama. Então que Deus te dê a graça de conseguir viver uma vida para a qual Deus olhe e diga assim: lá vem meu servo, seja bem-vindo, filho. Peça e te darei as nações por herança. Filhos, se quiserdes e pedirdes, comereis o melhor dessa terra. Promessa de Deus para nós. Que Deus olhe para cada um de nós e diga assim: seja bem-vindo, filho, à minha presença. É muito bom estar com você, porque se a gente tem prazer em estar na presença de Deus, tem certeza, Deus tem prazer em estar na nossa presença também, quando a nossa presença é uma presença santa.
Então, quando você abrir a sua boca, viva uma vida para que quando você abrir a sua boca, Deus fale assim: opa, essa voz eu conheço. Espera aí, gente, que agora eu vou falar com alguém com quem eu gosto de estar. Que esse alguém seja você, em nome de Jesus. Amém? Quem recebe essa valia, eu recebo, pastor. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar em pé.